vídeo de hoje do canal a gente vai falar, claro, da eliminação do São Paulo, o que esperar agora desse final de ano. Um pouco, se não melancólico do São Paulo Futebol Clube, então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Muitos erros fora de campo e dentro de campo, e eu acabei de te ouvir, Marcela, falando sobre os motivos das vaias bem fortes para cima do presidente Júlio Casares. Eu acho até que nem foram pela ausência de contratações na janela, muito mais pela perda de jovens, de jogadores que, tudo bem, ainda são promessas, mas que, especialmente na Copa Libertadores, na primeira fase, responderam super bem. Tanto que o São Paulo foi o segundo time mais bem classificado, só atrás do Palmeiras. E se a gente pensar que 3 jogadores que dois, pelo menos, em algum momento da campanha foram titulares, Alves e Ferreirinha, foram embora assim de repente, da noite para o dia, e o Henrique, que na fase anterior contra o Atlético Nacional, não sei se você se lembra, deve se lembrar porque você tem uma memória ótima, ele entra no segundo tempo daquela partida e entra super bem, põe fogo no jogo, e até no jogo anterior ainda da primeira fase, contra o Libertad, ele também entra muito bem. O Luca fez o gol contra o Libertad, empatou o jogo, né? Na verdade, acho que foi contra o Tadieres que o Henrique entra. Enfim, algum jogo da primeira fase. São Paulo venceu todos os jogos fora de casa e, mesmo com o Zubeldia na Libertadores, sempre teve dificuldades para vencer no Morumbi. Nessa campanha, apesar de ser a segunda melhor no geral, o São Paulo só venceu um jogo no Morumbi, só derrotou o Tadieres. Empatou com o Libertad, empatou com a Alianza Lima, empatou com o Atlético Nacional e perdeu hoje para a LDU. Enfim, está longe de ser os 2 jogos para a LDU, muito porque cedeu, como você falou na abertura, Edu, 3 gols. O primeiro lá em Quito também teve muita virtude, muito mérito dos equatorianos, um belo lançamento. O Alaba lançou e o Ramírez. Finalização ali de primeira que não é fácil, não é simples. O segundo gol muito entregue lá e hoje não precisa falar, né? E ali foi uma ducha fria total e acho que da tua perspectiva do campo e da minha perspectiva do campo a sensação foi a mesma. Acabou. 40 no primeiro tempo, depois de desperdiçar 2, pelo menos, boas oportunidades. Uma com o Rigoni no travessão e a do Luciano na pequena área, se eu não me engano, debaixo do gol, e passou longe do gol, você tomar um gol aos 40, aí um abraço. Segundo tempo, tudo bem ali, foi ainda um pouquinho no embalo, a torcida não largou tão rápido. Aliás, pegou leve, né? Se você pensar em outras eliminações, em outros tempos, acho que pegou leve. Também compreendendo que, nesse São Paulo de hoje, os menos culpados são os jogadores e o treinador, ou os treinadores. E que tenho comigo. Mais vaiado. Que a vaia pro Rigoni não é pro Rigoni em si. É pela vinda. A vinda do Rigoni, no mesmo dia em que não veio o Marcos Leonardo, ela ofuscou. Então o torcedor esperava assim o Marcos Leonardo e não que o Rigoni seja um mau jogador, mas assim, o sonho era muito mais alto. E aí o Rigoni ficou meio marcado. E ele até é um cara querido por parte da torcida, mas hoje foi vaiado. E nós flagramos no campo, assim que o Luciano passou por mim, deu a última entrevista que foi no meu banner, a hora que ele desceu, ele foi muito vaiado pela torcida do São Paulo. O Luciano, que é um cara muito cantado, muito comemorado quando tá fora, quando tá no banco, até quando tá jogando. Luciano é muito forte na arquibancada. Hoje uma vaia muito grande porque ele desperdiçou gols importantes em Quito, gols que poderiam trazer o São Paulo numa situação melhor, e hoje perdeu um gol que é inacreditável para um jogador da categoria dele. Ele até comentou isso na nossa sonora, falou como é que eu pedi aquele gol, eu não sei, perdeu um gol que poderia, não diria que iria classificar o São Paulo, mas se o São Paulo faz 1-0, o jogo é totalmente diferente. E são 12 jogos do Luciano sem balançar as redes. O que o São Paulo, e em tese, ele, sem o Caleri em campo, sem o André Silva, que na Libertadores, na temporada toda estava sendo importante, é o goleador do time na temporada, não são números tão expressivos, mas perto do resto do elenco são. Claro que esses caras fizeram falta e ficou evidente, o Bueno vai concordar com a gente, que aonde o São Paulo mais pecou, apesar de ceder 3 gols, foi na finalização. Pouquíssimo poder de fogo. Nos últimos 5 jogos, São Paulo fez um gol com o Dineno na vitória contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Em 5 jogos, muitos deles, a maioria, com caráter decisivo. Você só marcar uma vez e na Libertadores contra a LDU, 2 jogos de mata-mata, você passar em branco, aí não dá nem para lamentar muito a eliminação. Ela tinha que acontecer mesmo. Arnaldo, suas considerações iniciais. Gostou, adorou? Não gostou, deu pro gasto ou foi um lixo? Salve, Tirone, salve, galera. Foi um lixo. Eu só não estou completamente desolado porque eu não tinha, na verdade, muita expectativa. Você me acompanhou nesses dias depois do 2-0 em Quito, né? Eu não tinha... Mas foi pior do que eu esperava, né? Além de tudo, foi pior do que eu esperava.
Talvez pior por conta da ausência do Cédric um pouco, muito pelo Marcos Antônio, pela ausência, mas foi pior como um todo. Eu acho que o São Paulo não fez um bom mata-mata de Libertadores e foi piorando a cada jogo, né? A ponto de ser eliminado em casa resignado, como você falou, sem brigar, sem se conformar, né? Eu acho lamentável. Acho que o time perdeu coisas que ele tinha construído duramente nessa competição, sobretudo. Antes da gente ir ao único ponto positivo, que eu acho que é a indignação da torcida contra o presidente do clube, fora as torcidas organizadas, ou fora Casares, que é uma coisa importante que surge hoje no estádio. Antes da gente ir nesse ponto, eu senti... o que eu penso daqui para frente? Daqui para frente do clube, eu tenho muito medo dessa administração, desse fundo de Cotia, dos projetos políticos do Casares. Tenho muito medo. E no campo, faltam 15 jogos, algo assim, do Brasileiro. O Crespo falou nessa coletiva de tentar buscar a Libertadores e tal. Eu espero sinceramente que ele, Crespo, e os jogadores, sobretudo os mais experientes, virem a página o mais rápido possível. Mas a Libertadores, que era uma competição onde o São Paulo vinha invicto e brigando demais e sendo pouco vulnerável, não foi nada assim desde aquele primeiro jogo em Medellín, né? O São Paulo não foi bem nessa mata-mata da Libertadores em nenhum dos momentos. E acho que a situação agora é tentar, nessa reta final de Brasileiro, buscar um G6 e tentar minimamente repensar o plano de estrutura de time para a próxima temporada, porque não é possível contar, ou não contar melhor, com tantos jogadores machucados em momentos importantes, né? E foi isso, mais uma vez, que aconteceu. Acho que na eliminatória específica da LDU, o Crespo foi mal. A questão da lesão do Marcos Antônio, acho que cai no planejamento equivocado da comissão técnica, e hoje ele é metade do time. E agora a responsabilidade está nas mãos do Crespo. Ele tirou o time do lodo no Brasileiro, colocou numa posição digna, e agora a responsabilidade está nas mãos dele e dos jogadores mais experientes que estão tentando voltar aos poucos, mas que pouco contribuíram nessa temporada, né? Curiosamente, né, Tironi? A ausência do Marcos Antônio talvez seja o nome 2025, né? A ausência do Marcos Antônio derrubou, entre aspas, o Zubeldia e derrubou o São Paulo do Crespo na Libertadores também. O Marcos Antônio vinha sendo o melhor jogador do time, e sem ele, o São Paulo é um time completamente comum nessa temporada. O Luciano, muito bem, já vamos... por muito pouco ele não saiu de São Paulo. No começo do ano, o Luciano estava à disposição para ser negociado. E uma das negociações... Ele, no fim do Brasileiro ano passado, acho que falou sobre isso, né? Isso. E uma das negociações foi com o Santos. O Santos tentou contratar o Luciano no começo do ano, a coisa não andou, o São Paulo acabou não querendo reforçar um rival, tal e coisa e tal, e ele acabou ficando. Eu acho que o ciclo do Luciano no São Paulo já deu. Eu entendo tudo isso aí de dar voador em bandeirinha, tal coisa, mas muito torcedor de São Paulo, na bandeirinha, muito torcedor de São Paulo já tem... No instrumento. Com ele, na bandeira de escanteio, na bandeira de escanteio. Bom, melhor, Vai lá, Nadine, beijo, Nadine. Não, e outra, e ele fica reclamando o jogo todo, ele é um cara chato, coisa e tal. Eu acho que o São Paulo com o Luciano já deu aquilo que tinha que dar. Não vai dar mais nada. Mas de repente ele não tenha saído, porque a gente teve, de fato, ele falando sobre isso no final da temporada passada, agora você traz essa informação do início do ano, também pelas lesões de caras importantes na frente, né? Sim. E uma referência, Não é um cara mas chama bronca. Com o passar do a tempo. conversa com o Santos foi no começo do ano, tá? Antes de começar a temporada. Antes de começar a temporada. Agora, eu não vaiaria o Luciano porque ele perdeu gols. Todo mundo erra, sabe? Assim, eu também não quero ser sommelier de torcedor e falar o que o torcedor deve fazer, o que não deve. Eu, como torcedor, só vaiaria e expressaria isso com o cara do meu time se eu vejo que ele tá de sacanagem. Se o cara errou... E o Luciano, ele foi decisivo nessa eliminação do São Paulo. Hoje, no 0x0, ele perde um gol que ele fica com o corpo meio mal colocado, né? Porque veio bola cruzada, muito né? forte na chegada atrás dele. Mas ele perde gol em Quito também. Porque um jogador jogou mal, eu acho que ele não merece ser vaiado nunca. São Paulo tomou 3x0 da LDU no agregado. A LDU não deu nenhum pontapé no São Paulo. Não fez nenhum gol irregular.
desqualificar o adversário não me parece um caminho muito inteligente. O São Paulo perdeu para um timinho. Eu não concordo. Eu não acho que a LDU é um timinho, porque a LDU também eliminou o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores da América. Então não é um timinho. Não é qualificado pra caralho. O ponto é que a LDU se comporta da maneira que ela pode se comportar. E o São Paulo não tem noção. Seus jogadores hoje, talvez algumas pessoas da diretoria ou da comissão técnica, eu não sei, não tem noção do tamanho do que é o São Paulo. E isso fica muito evidente quando o São Paulo entra em campo numa partida como essa e joga todas as suas fichas num time cheio de jogadores sem nenhuma referência. Durante o jogo, eu falei para alguns amigos o seguinte: jogo grande é para jogador grande. E nesse momento você olha para o campo e você vê que não tem nenhum jogador grande no time do São Paulo. Estão todos machucados. Então, pessoal, mais uma eliminação nas quartas de final, né? Acho que de maneira diferente do ano passado. Um sentimento melancólico, um sentimento, né, de cabeça baixa, porque o São Paulo realmente, principalmente no jogo do Morumbi, não foi bem. E tem as questões aí colocadas por todos, a sua maneira, por opiniões bem interessantes, mas reais de São Paulo Futebol Clube, né? Sonhou com o Marcos Leonardo, acordou com o Rigoni. Aí um time que no início do jogo tem duas chances, assim, os atacantes e o gol, e você perde, aí complica você precisando de um resultado de 2-0, né? Então um time limitado, né? Seus principais jogadores todos machucados, que aí é uma outra história. A gente fala isso ano após ano, já não é mais novidade. Já não é mais. Desde que eu tenho um canal, a gente fica falando que nos momentos decisivos tá cheio de gente machucada, entendeu? Só que dessa vez, a casa do Luiz Gustavo é uma realidade. O Caleri, que tudo bem, se machuca, mas lesão gravíssima. O Lucas fica 5 meses para descobrir uma fibrose. O Oscar vai uma dividida no outro jogador do Corinthians que é para vértebra. Cara, aí realmente é surreal, né? Então, e aí o melhor jogador do time, no momento, Marcos Antônio, se machuca e não vai pro jogo. Gente, realmente inexplicável, né? No caso do Marcos Antônio, eu concordo com a Arnaldo, acho que um erro de programação da equipe do Crespo. O Crespo também erra, né? Saiu o Zubeldia dos mata-mata e entra o Crespo, que vai bem nos pontos corridos, mas foi muito mal em ambos os mata-matas. Então, decepcionante, né? E agora o São Paulo tem apenas o brasileiro. São 15 jogos aí para decidir o futuro do São Paulo Futebol Clube para a temporada de 2026, sabendo das dificuldades financeiras. É importantíssimo que o São Paulo tente novamente buscar uma vaga na Libertadores, mas vai ser bem difícil, né? E aí cabe a esses jogadores que a gente tem buscar esse milagre, né? Porque é o que os comentários passaram, né? Falta referência, né? Até que o jogador dá pra ele que ele resolve, né? E o Luciano, desculpa, com todo respeito, nunca foi esse jogador. Ele teve seus brigarecos, mas foi muito, mas muito mal. E definiu realmente o resultado dessas quartas de final. Uma LDU longe de ser as LDUs de anos anteriores, mas o São Paulo também longe de ser o São Paulo da sua história, né? Você entrar no segundo tempo, vou falar que o Diniz não é a solução, é complexo, né? Para quem já teve grandes atacantes na história. Então é isso, bola para frente, literalmente. O São Paulo tenta se recuperar o mais rápido possível. Tem uma sequência aí com o Ceará e Palmeiras em casa e o Fortaleza fora de casa. Buscar pontuar, não tem jeito. Não dá mais para baixar a cabeça, tem que continuar, a bola, vida que segue, né? E que o Crespo aí consiga buscar soluções dentro do elenco e não fiquem muito animados. O Casares vai vender mais até o final do ano, né? Fazendo a baixa e tal. E uma coisa correta que a torcida fez a vaia para Casares super merecida. Uma gestão de 5 anos que o São Paulo afundou o São Paulo numa dívida de R$1 bilhão praticamente. E agora tenta sair dela vendendo todos os ativos possíveis, se não o próprio clube, né? Daqui a pouco. Estão temerosa, péssima. Mas venceu o Paulista, venceu a Copa do Brasil. Mas afundou o São Paulo Futebol Clube em dívidas, né? Também tem que lembrar esse lado, né? E aí só um porém aí, saiu na Ronaldo TV. Uma cena íntima do Lucas com a sua esposa aí, bem abalado. O cara é São Paulino, cara. O cara foi pro sacrifício tentando 100%. Tira o chapéu, entendeu? O cara não se machuca porque ele quer, né?
É aquele danado daquele, pra não falar uma outra palavra mais pesada, do campo do Agnes lá que ferra o Lucas toda hora. Né? Mas não era nada diferente do que esperar. As oitavas, o São Paulo já passou um sufoco, com todo respeito, passou uma sorte danada. E aí veio para a LDU, fez um bom jogo em Quito. Tomou 2 chutes, 2 gols. Como veio aqui no Morumbi, o único chutezinho aqui da LDU, praticamente no gol, né? Gol. Né? Falha bizonha do Bobadilla, falha também do Rigoni, que faz o lançamento com todo mundo no ataque. E o São Paulo toma um contra-ataque de escanteio em casa. Aí, meu amigo. Somado aos erros lá anteriores, não deu no que deu. Agora é isso. Eu acho que é um vídeo aí com diversas opiniões, mas que apresentam, né, que é um time limitado, os principais estrelas machucadas, e que é uma bagunça a gestão até então do São Paulo Futebol Clube. E agora cabe a esses jogadores aí tentar salvar o ano do São Paulo com uma classificação aí para Libertadores, ou que seja por uma pré. Uma pré seria até emoção demais com um elenco que não se espere grande coisa, não. É o que tem sido falado de Fidic aí, é que ano que vem também não vai ser mole, não. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SP. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para esse vídeo, como eu sempre peço. Deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores. Se possível, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo fim de semana a todos. Lembrando que São Paulo só volta a campo na segunda-feira, às 8 da noite. Então dá para passar o fim de semana aí sem grandes emoções. Um valeu e tchau, tchau.